Deus superior também, que traz o propósito de vida da gente e refirma a gente os nossos pés em cima dele. E os nossos anjos de guarda que nos acompanham todos os dias. E é muito gratificante poder viver todo esse processo que Deus me preparou. E além disso, hoje a Vanúcia e o Guilherme me convidou também para estar aqui com vocês nesse momento, para a gente poder falar um pouquinho da nossa criança interior. Voltar naquele tempo em que nós éramos criança. Entender o que é ser criança. A gente olha para trás e fala assim, nossa, era tão bom ser criança, né? Sem preocupações, sem medos, sem angústias. Certo, pessoal? Errado. Muito errado. Porque quando a gente olha para as nossas crianças e a gente vai estudar, vai entender a vida, a gente começa a enxergar que tudo que a gente vive hoje é herança de um momento em que a gente viveu na infância. Os nossos traumas, os nossos bloqueios, tudo aquilo que muitas das vezes a gente tenta fazer e não consegue, é por conta que muitas das vezes a nossa criança sofreu lá atrás, em um momento parecido, e aí ela vai te travar para que você não sofra novamente. E quando a gente olha para a nossa criança, ela é capaz de paralisar a nossa vida. Porque a gente vai vivendo tantos traumas, tantas coisas, tantas situações, tantos obstáculos, que vai chegando um momento que a vida vai afunilando. A gente vai caminhando no sentido que a gente não consegue mais evoluir. A gente parece que trabalha tanto, a gente estuda, busca meios, busca recursos, e a sensação é que a gente está patinando nessa vida. Por que a gente não prospera? Por que a gente não evolui financeiramente na vida? Porque se a gente for olhar lá para trás, foi construído na nossa mente, no nosso inconsciente, que isso é errado, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que o dinheiro é mau. E aí, por isso que todo o dinheiro que você recebe hoje, você tem a necessidade de gastar esse dinheiro, porque eu não quero ficar com esse dinheiro porque ela é sujo. Se a gente olha para a nossa criança, a gente entende que ela bloqueia a gente a todo momento. Se a gente não voltar lá atrás e cuidar dessa criança e ressignificar todos aqueles traumas que a gente passou, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir ir para um nível melhor do que a gente está agora nesse momento. E quando a gente fala de criança, a gente olha para a vida, a gente fala assim, as nossas crianças, muito provavelmente os filhos de vocês, a gente tem errado muito. Por que a gente tem errado? Principalmente quando a gente, lá no trabalho, a gente fica assim, chateado com um colega, com vontade até de discutir, mas mantém a postura e não fala nada para não entrar em atrito, porque a gente precisa trabalhar. Não é verdade? E por que quando a gente chega em casa, o nosso filho tema, muitas das vezes age com atitudes que às vezes a gente fala assim, que menino custoso, e às vezes dá um safanão, às vezes bate. Por que o lado de fora eu tratei com um controle emocional? Por que muitas das vezes eu dentro de casa eu preciso agredir o meu filho? E eu falo isso assim até com consciência muito pesada, porque eu já falei muito na vida também. Já agredi muito os meus filhos, mas eu não conhecia o quanto eles poderiam sofrer com essa agressão lá na frente, futuramente. Que às vezes um mandar calar a boca vai fazer com ele, vai criar um trauma na vida dele, que lá na frente ele não vai conseguir falar em público. Porque eu fui uma autoridade na vida dele e mandei ele calar a boca. Mandei ele ficar calado, que aquilo que ele estava falando não fazia sentido. Aí cresce essa pessoa e vai para a vida e não consegue chegar na frente e falar em público. Não consegue se expressar da forma mais certeira, mais equilibrada, trazer as palavras certas.
chega numa entrevista de emprego, ele não consegue expor o seu potencial, aquilo que realmente ele sabe que tem, por conta de um nervoso que ele viveu lá atrás. A criança interior dele tem bloqueado ele. E quando a gente olha para a nossa criança, ela vai muito além disso. Ela é capaz de bloquear em várias áreas da vida, não só nesse sentido. Muitas das vezes aquela criança que não teve um pai, essa criança, ela cresce frágil. Ela não recebeu a força de um pai para ir para a vida, para vencer, para ter sucesso. A todo momento ela vai sentir que vai ser abandonada. Arruma um relacionamento que em algum momento o relacionamento vai abandonar ela, assim como o pai abandonou. E não falando só sobre o pai, falando sobre a mãe, porque tem muitas mães também que falham, que muitas das vezes deixam os filhos. E aí isso vira um círculo vicioso. Aquele adulto começa a atrair pessoas que vão fazer o mesmo do que os pais fizeram com ele. Por isso que é necessário a gente olhar para a nossa criança e desbloquear tudo aquilo que aquela criança sofreu, libertar ela de todos os traumas, de todos os bloqueios. E isso é essencial. Eu até trouxe alguns bloqueios para a gente discutir assim de forma rápida. Eu quero também fazer um momento de meditação para a gente poder sim olhar para a nossa criança e ressignificar esse momento que foi difícil, revisitar todos os momentos que às vezes foram bastante traumáticos e que inconscientemente a gente não sabe, porque a gente não sabe. A consciência é aquilo que a gente sabe, a inconsciência é aquilo que está no nosso cérebro, mas a gente não tem acesso. Mas que apesar da gente não ter acesso, ele tem nos bloqueado na vida, tem nos paralisado, nos impedido de chegar na vida dos nossos sonhos. E aí eu trouxe aí uma crença de inferioridade. Um pai em algum momento falou para o filho que ele não seria capaz de conseguir alguma coisa, capaz de atingir um sonho. Aí esse filho cresce com sentimento de inferioridade. Toda vez que ele pensa em evoluir, ele vai para a vida, no momento em que acontecer aquela falha, ele vai vir na sua mente, é como se tivesse uma vozinha falando que ele sabia que ele não ia conseguir, que ele não é capaz. Ou seja, é um sentimento que eu nunca vou conseguir. Toda vez que você caminha, dá um passo à frente, ele te puxa para trás por conta desse trauma que está lá atrás, que tem te bloqueado. Outra crença é o de falar em público. Às vezes alguém riu de você enquanto criança. Na hora que você foi apresentar um trabalho de escola, alguém te fez um bullying, falou uma palavra para você que isso te marcou muito, e isso é paralisante. Vai fazer com que você na vida não vai conseguir atingir um emprego, porque você não vai conseguir falar, você não vai conseguir estar aqui na frente e expressar com as palavras certas, da maneira certa. A escassez financeira. A todo momento a gente precisa gastar aquele dinheiro que a gente ganha, que foi tão sofrido, a gente tem a necessidade de gastá-lo, passá-lo para frente, muitas vezes comprar coisas que a gente não precisa, para honrar aquilo que meu pai falou, que dinheiro não dá em árvore. Por isso que a gente gasta tanto. Por isso que a gente tem que voltar e olhar para essa criança e ressignificar, porque o dinheiro não é sujo. Ele sim, da mesma forma que prosperou Salomão, ele também pode nos prosperar. A riqueza que ele entregou para Salomão, ele também pode nos dar. Então, da onde que surgiu essa mentalidade que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore?
Isso tudo vem lá da nossa criança. A crença da incapacidade, de não conseguir acreditar no seu potencial. Isso é uma crença que a gente precisa reviver. A gente precisa olhar para ela, porque senão a gente não vai caminhar um passo à frente. A gente não vai conseguir ir além. E todo momento que você caminhar, dar um passo além, ele vai te puxar novamente para trás. É um passo à frente, um atrás. E aí se torna um ciclo vicioso na vida e a gente não evolui. Tem a crença do abandono, da vulnerabilidade. Se uma criança, muitas das vezes, foi deixada, ficou vulnerável à vida, ela foi tratada com muito descaso, sem uma preocupação, sem uma segurança. Aquela pessoa será um adulto frágil. A qualquer momento, qualquer palavra que chega nela, aquilo vai impactar emocionalmente nela. E isso é muito dolorido. Não é fácil lidar com essas situações. Mas isso é necessário a gente tomar conhecimento, porque muitas pessoas vão passar pela vida sem a oportunidade de cuidar, de curar essa criança que habita dentro de nós. E olhar para essa criança é muito necessário para que a gente consiga assim, mudar a nossa vida. Ver a vida caminhar, sair daquela patinação, sair daquele ciclo. E muitas das vezes de um ciclo vicioso que meu pai passou, que os meus avós passaram. Sei lá quantas gerações passaram por isso e não tiveram a oportunidade de se curar. Só que hoje a gente tem, sim, existe conhecimento, embasamento para trazer conhecimento para ajudar as pessoas a se livrarem. E aí, é tanta coisa que acontece na vida, é tantas situações que a gente vai passando no decorrer da vida, que a gente fala assim, não. Chega num momento que a gente fala, realmente não tem saída, e aí a gente estabiliza no mesmo emprego, trabalha a vida inteira no mesmo emprego, numa mesma posição, porque a gente não acredita no nosso potencial. O que falta muito é autoconhecimento, olhar para si. A gente vive numa vida tão corrida, né? Aquele ciclo, eu falo assim que às vezes a gente vive só no piloto automático. Trabalho, casa, às vezes domingo ir na igreja, fazer uma coisa e outra. E quando você tira um tempo para olhar para dentro de você? O que a gente está precisando é tirar esse momento, por mais pequeno que seja 10 minutos, que seja meia hora, uma semana, um final de semana, para a gente olhar para nós e vermos o quanto a gente é grande, o quanto de capacidade e qualidade a gente tem dentro de nós. Quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro de nós e nos reconhecer e ver o quanto a gente tem de conhecimento e enxergar as nossas capacidades, a gente não deixa ninguém nos atingir. Você não compra a briga de ninguém. Porque a gente compreende que aquilo que o outro está externando diz respeito a ele e não a mim. Por que a gente vive uma sociedade tão adoecida, sem compreensão? Às vezes alguém chega, passa, te fala uma palavra e aquilo ali fica remoendo na sua cabeça dias, semanas, meses, vai até te adoecer. Até o escorpião te picar. Às vezes você fica pensando tanto naquela situação que aquilo ali futuramente vem uma depressão, vem uma crise de ansiedade. E agora, pessoal, tá faltando quantos minutinhos? Ainda falta 15. Deixa eu só falar um negócio, você falando da criança interna. Isso é tão importante a gente olhar para a criança interna, que a gente fez um trabalho com uma pessoa que estava fazendo doutorado, sabe? Ela não conseguia, porque a criança interna dela estava paralisada numa sala de aula, onde ela tentava fazer um desenho e a professora simplesmente falou para ela, que horrível,
Então ela não conseguia sair dali. Então foi um processo assim, de várias sessões, sabe, para ajudar ela a sair dali. E no final do ano ela conseguiu. Precisa voltar para essa criança e muitas das vezes ressignificar aquele momento. Olhar para a criança e mostrar para ela que, por mais ruim que entregaram para ela, não desrespeitar ela, mas desrespeito aquilo que a professora está vivendo no momento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala, muito cuidado do que a gente está externando, porque o que eu estou falando do outro não diz respeito a ele. Parece até um ditado, um bordão, muita gente fala, mas a gente só joga no lixo do outro que o nosso lixo está transbordando. Será que a gente está transbordando? Então, por isso que tem que ter muito cuidado no que a gente fala para o outro. Porque eu estou precisando olhar para dentro de mim. Se eu sinto muita necessidade de criticar, de retrucar, é porque eu estou precisando de olhar para dentro de mim, porque isso está me incomodando. Não ao outro. Isso está me incomodando dentro de mim, porque eu estou vivendo esse momento. E quando a gente olha para essas situações e consegue enxergar que a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa orientação, é libertador. A gente evolui, a vida caminha. Os relacionamentos melhoram muito, principalmente dentro de casa, no trabalho. E importantíssimo, outra coisa também que a gente nesse período moderno que a gente vive uma falta de olhar para os pais da gente. A gente cresceu muito, os nossos pais ficaram idosos. A gente acha que a gente é mais inteligente do que eles. Eu trabalho com a constelação familiar e com a hipnoterapia. Best Harry que nos traz. Toda vez que eu tento mostrar, transmitir um conhecimento, uma superioridade em relação ao meu pai, o dinheiro vai embora, não fica comigo. Toda vez que eu retruco a minha mãe, não aceito um conselho, me coloco numa posição de superior, de mais conhecedora, o dinheiro não vem. Ou seja, a minha relação com a minha mãe é capaz de fazer eu ir para a vida e ter uma estabilidade, ser feliz no meu trabalho. A relação que eu tenho com meu pai é capaz de me impulsionar a ir mais longe, a ter sucesso, a vencer na vida e para que o dinheiro fique. Para que ele não só venha, mas que ele permaneça. Quando a gente olha isso e consegue colocar em prática, a gente vê a vida dar um giro de 360 graus. A gente não quer que ninguém acredite no que eu estou entregando para vocês. Eu quero que vocês analisem isso. Porque isso é científico. Best Harry foi um homem que viveu por muito tempo dentro do seminário e em determinado da vida ele resolveu sair para a vida e se tornou um grande cientista e começou a testar tudo aquilo que era bíblico, que ele tinha conhecimento, testar em várias famílias e ele conseguiu criar uma teoria científica que realmente explica muito bem isso. Se a gente for olhar, isso é bíblico. Se a gente for olhar esse conhecimento, ele é herança nossa lá de trás. E que muita gente, e principalmente eu também sou professora, o que a gente vê é uma inversão de valores. Os filhos hoje, eles se sentem muito maiores do que os pais, se sentem no direito de retrucar, se sentem no direito de brigar, que acha que deve fazer isso, que deve sair, que deve ir para a vida, que deve farrear, que deve beber, fumar.
vocês vão perceber que esse adolescente hoje, essa criança revoltada, será o adulto mal-sucedido, um adulto que viverá uma depressão, porque todas as vezes que a gente retruca o pai e a mãe, a consequência é a perca do sentido da vida, porque você está anulando, você está excluindo tudo aquilo que é seu, porque nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. E quando eu anulo, quando eu excluo os meus pais, eu automaticamente me excluo também. Eu perco amor pela minha vida. Eu não caminho no meu propósito, eu não caminho na minha missão. E isso, pessoal, olhar para essas e fazer essas correções, esses conflitos, essas relações sistêmicas, a vida muda. A compreensão da gente vira outra. E eu não quero que ninguém acredite em mim, eu quero que vocês sintam e percebam se realmente é o que acontece. Que a gente precisa olhar para essas questões com muito mais carinho, que a vida muda, a vida ganha um sentido, a gente começa a ter contato com aqueles seres mais extraordinários que é a nossa vida, poder conversar com seu mentor, é maravilhoso, gente. Por muito tempo eu vivi no piloto automático, não sabia o que era isso. Adoeci muito, fiquei muito ruim, né, Vanúcia? Ela foi luz no meu caminho. A Vanúcia foi um ser de luz muito abençoada, que foi luz que me tirou de um momento muito difícil que eu estava passando, mas por conta de 2 exclusões que eu vivi lá atrás. Eu fiz 2 exclusões de uma constelação sistêmica, de um sistema familiar que era meu, que eu jamais poderia excluir. E a consequência dessas 2 exclusões foi um adoecimento emocional muito forte. E futuramente a gente consegue extrair, a gente entende o porquê que a gente viveu, e às vezes é um processo de autoconhecimento. A doença é um momento de olhar, de a gente pegar e olhar o que isso pode trazer de conhecimento, o que isso pode agregar na minha vida. E aí a gente evolui em todos os sentidos. E aí, agora, aproveitando nesses últimos momentos, eu gostaria de fazer um momento de meditação para que a gente consiga olhar para a nossa criança e revisitar esses momentos que a gente viveu lá atrás, um momento que não foi fácil, momentos que foram desafiadores, mas que a gente passou. E agora eu convido a cada um a fechar os olhos, escorar o corpo, deixar as mãos livres, as pernas sem estar cruzadas. Convido a cada um a fechar os olhos, respirar fundo, puxa bem forte pelo nariz, solta pela boca, puxa novamente pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa bem forte, segura o máximo que conseguir e solta pela boca. Mais uma vez, a última vez, puxa pelo nariz, solta pela boca. Eu convido a cada um agora a imaginar o que eu vou falando, um processo de imaginação, um processo que vai levar o nosso inconsciente a buscar tudo aquilo que foi difícil lá atrás. E agora, pessoal, vocês começam a imaginar que os músculos dos seus olhos estão cada vez mais pesados, completamente fechados, uma sensação de desligamento dos músculos dos olhos, dos músculos do corpo. Vai deixando essa sensação de relaxamento tomar todo o seu corpo, os seus braços. Deixe eles completamente desligados. Deixe descendo pelo seu peito, pelo seu tórax. Deixa descer pelas suas pernas, chegando até os seus pés. Isso mesmo. Fique bem relaxado. Foque somente na sua respiração, tranquila, calma,
serena. E agora, pessoal, eu convido a cada um a imaginar lá na frente uma escada rolante. Uma escada rolante que ela te traz uma sensação ruim, uma sensação de desconforto, mas que a gente precisa ir lá nessa escada rolante. Vamos em direção a essa escada rolante, pessoal. Estou chegando próximo dessa escada rolante. A gente precisa entrar nessa escada rolante. E essa escada rolante te leva a uma descida. E à medida que a gente entra nessa escada rolante, aquela sensação, aquele sentimento é ainda mais forte de dor, de trauma, de bloqueios, de autossabotagem, de não poder viver aquilo que a gente veio para fazer. E eu vou começar uma contagem regressiva agora. 5. E essa escada rolante começa a descer. E a sensação é ruim, dói, é triste, traz mágoas. Mas precisamos descer, precisamos revisitar esse momento. Olhar para aquilo que a gente tem esquecido até agora. 4. Isso mesmo, muito bem. A escada desce ainda mais. 3. Isso mesmo. 2. Estamos chegando ao final dessa escada. E o sentimento aflora ainda mais. Esse sentimento ainda é ainda mais forte. De tudo aquilo que tem bloqueado, que tem te paralisado. Isso mesmo. Agora pode descer dessa escada rolante. E lá na frente, pessoal, imagine uma porta grande. Não importa as características dessa porta. O que importa é que ali, guardado dentro dessa porta, existem sensações muito dolorosas, angustiantes, tristes, sentimentos de dor, de medo, de angústia, mas que precisamos revisitar esse momento, voltar a toda essa dor para que a gente consiga se libertar de tudo isso. Podem ir em direção a essa porta, pessoal. Pode ir em direção. No seu momento, pode levar a mão na maçaneta. Abra essa porta. E ali sai quase que uma fumaça de dentro dessa porta. É muito doloroso, é angustiante, é triste. E dentro dessa porta, à medida que a gente entra nessa porta, a gente começa a perceber que dentro dessa porta é um túnel do tempo. E esse túnel do tempo traz vários momentos que você viveu na sua infância, momentos difíceis, momentos que trouxe muita tristeza, momentos de choro, momentos que foram difíceis, de perdas difíceis. Foi difícil, deu muito medo. E à medida que a gente olha nessas paredes, olha todas essas imagens difíceis que a gente viveu lá atrás, lá ao fundo, ainda muito escuro, existe uma criança que chora muito, uma criança dolorida, uma criança com medo, uma criança insegura que está lá ao fundo. Você pode ir em direção a essa criança. Vai em direção a essa criança e perceba que essa criança também vem em sua direção. À medida que você caminha em direção a essa criança chora muito. É dolorido para ela, é muito difícil. Não é fácil, é muito triste. Mas você precisa ir em direção a essa criança. E à medida que você se aproxima dessa criança, você vê que essa criança é você lá atrás. Essa criança é você muito pequena. Pode ir em direção à sua criança. Abraça essa criança agora. Transmita segurança, amor, carinho. Transmita toda a força que você tem hoje para a sua criança. Acolha ela, fala para ela que ela não precisa mais chorar. Fala para a sua criança que hoje
você irá cuidar dela. Hoje, ela seguirá a vida dela para que ela não te bloqueie mais. Fale para a sua criança que você a ama e isso basta. Abrace. E à medida que você transmite todos esses sentimentos, você começa a perceber que a sua criança começa a parar de chorar. Ela se sente mais segura, ela se sente mais tranquila, mais amada, com mais força para ir para a vida. Olha para essa criança, faça um carinho nela, na cabeça dela. Às vezes a sua criança não teve um carinho, precisou de um cuidado e não teve ninguém para dar. Você pode entregar para a sua criança agora. Agradeça a sua criança por tudo que ela passou, por todos os traumas, tudo aquilo que ela passou, foi o que te construiu o que você é hoje. Agradeça por tudo, porque ela te bloqueou até agora para que você não sofresse mais. Fale para ela que ela não precisa mais te bloquear, que ela não precisa mais te paralisar, porque hoje você já sabe se cuidar. E olha para essa criança com muito carinho e felicidade por tudo que ela viveu por você, porque ela construiu a pessoa que você é hoje. Ela construiu tudo que você conseguiu até hoje desenvolver. E agora que você já acolheu a sua criança, que você olhou para a sua criança e transmitiu tudo aquilo que ela necessitou e não teve no momento certo, fale para ela que você agradece por tudo e que a partir de agora você a liberta. E peça que ela também liberte você, para que você também possa evoluir. Que você hoje, a partir de hoje, já sabe lidar com os obstáculos, com as situações difíceis, com situações que têm paralisado a sua vida. E lá ao fundo existe uma luz muito forte, uma luz que é crística, a luz de Deus, uma energia maravilhosa que existe. Fala para a sua criança seguir, pode seguir a vida em direção a essa luz. Permita que ela vá em direção a essa luz. E veja ela indo, caminhando em direção a essa luz. E veja que à medida que a sua criança caminha em direção a essa luz, ela vai meio que sumindo como se fosse uma fumaça nessa luz. Ela vai se integrando nessa luz. E agora, você olha para si e agradeça por tudo. E permita que saia uma energia muito escura, de muitos traumas, de muitas questões ruins, momentos tristes. Imagine que esteja saindo de você agora uma fumaça escura, preta. Uma fumaça que te faz mal, que te bloqueou, que você não conseguiu se expressar da forma que você queria. Tudo isso que te bloqueava agora é uma fumaça na sua frente. Pode pegar essa fumaça, chutar bem forte, chuta para o alto, porque agora nunca mais essa fumaça vai te bloquear. Chuta com toda a força que você tem, para nunca mais voltar. E perceba que aquela luz crística, que a sua criança se integrou, com aquela força que tem de Jesus, essa luz agora caminha em sua direção. Essa luz maravilhosa te traz sentimentos maravilhosos, sentimentos de realização, sentimentos de felicidade, de gratidão pela vida, por tudo que você construiu. E isso é potencializado agora com essa luz. Permita que essa luz entre dentro de você. Permita que essa luz integre o seu coração. Isso mesmo, muito bem. Agora essa força está dentro de você. Essa renovação está dentro de você. Agora você pode voltar aos poucos, abrir aquela porta e subir novamente a escada, aos poucos, devagar, de forma calma, para que você viva tudo aquilo que a vida tem de melhor e ser merecedora de tudo que o universo tem para te oferecer, mas que até agora você bloqueou. A partir de agora você é livre para receber
todas as realizações, todos os seus sonhos. Viva e sinta esse sentimento de realização. E agora a gente caminha em direção àquela escada rolante. Novamente. Podem subir na escada rolante. Agora a gente vai retomar. E permitem novamente sentir os seus músculos dos pés, das pernas, dos braços. E essa energia maravilhosa agora está com você. Foi potencializado os seus dons. Você está pronto para realizar tudo aquilo que a vida tem de melhor para você. Todos os seus sonhos, todos os seus desejos. E aos poucos, no momento que você achar melhor, pode abrir os olhos e carregar com você a partir de agora essa energia positiva. Porque a sua criança foi acolhida, porque a sua criança a partir de agora foi cuidada. A sua criança não vai mais te bloquear, não vai mais te paralisar. Porque agora tudo que foi positivo dela, tudo aquilo que ela recebeu de positivo de dons, que ela construiu em conhecimento, está dentro de você e é capaz de agora de mudar a sua vida, de mudar como você enxerga o mundo e ser grato por tudo que a vida te entregou até agora e vai mudar a sua vida. E é isso, pessoal. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês nesse momento de meditação e poder revisitar um momento que muitas das vezes a gente não dá muita bola para esse momento, mas que é um momento determinante para construir o que a gente é enquanto adulto, porque afinal de contas as crianças, elas são como esponjas. Ela não tem o raciocínio formado e trabalhar com a razão. Então, tudo aquilo que ela recebe, toda palavra que é dita para ela, é como uma verdade que é inquestionável. Porque ela não está preparada para agir com razão, para separar aquilo que realmente faz sentido do que não faz. Então, ela simplesmente capta tudo que está no ambiente. E é isso, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui, poder fazer esse momento com vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu até falei com a Vanúcia que eu queria também transbordar na vida de outras pessoas, assim como ela transmitiu essa luz na minha vida em um momento muito difícil. E é com muita alegria e gratidão também por vocês estarem aqui. Não conhecia, gostei muito de estar aqui e pretendo também ir mais vezes e frequentar a casa. Que bom. Gratidão enorme, viu?